Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Ministério Público do Estado de São Paulo para o evento de lançamento Tirando o Véu, estudo sobre o casamento infantil no Brasil. A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério Público e a entidade Plan International. A Plan International chegou ao Brasil em 1997. Desde então, se dedica a garantir os direitos e promover o protagonismo das crianças, adolescentes e jovens, especialmente meninas, por meio de seus projetos, programas e ações de incidência e de mobilização social. Também viabilizando condições de subsistência em comunidades que sequer tinham acesso a recursos essenciais, como a água. Implementaram projetos no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em São Paulo. As estratégias atuam em rede com outras organizações do terceiro setor e movimentos sociais. Têm pautado as demandas das meninas em novos espaços do legislativo, executivo e na sociedade civil, alcançando todo o território nacional. A Plan International Brasil foi eleita como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em 2017 e 2018, pelos melhores ONGs Instituto do Ar, Rede Filantropia. Mais informações, acesse o site www.plan.org.br. Para compor a mesa de honra, convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Mário Luiz Sarrubo, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais. Neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Luiz Mânio. Convidamos a doutora Mirela de Carvalho Balzes Monteiro, promotora de Justiça, assessora do Centro de Apoio Operacional de Infância e Juventude do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva. Convidamos a ilustríssima senhora Cíntia Beth, diretora nacional da Plan International Brasil. Excelentíssima senhora Marina Elu, deputada estadual. Berenice Maria Gianella, secretária municipal dos Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. Fabiola Sucasas Negrão Covas, promotora de Justiça, assessora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e Direitos Sociais do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva. Senhora Viviana Santiago, gerente de Gênero e Incidência da Plan International Brasil. Senhor Flávio Debic, gerente de Programas e Incidência Política, Plan International Brasil. Neste momento, solicitamos que a mesa sente. Com a palavra, o Dr. Mário Luiz Sarrubo. Muito bom dia a todos, a todas. Bem-vindos à Casa da Cidadania, à Casa do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é a Casa do Povo de São Paulo, a Casa do Cidadão paulistano e paulista. Com muita alegria, nós iniciamos a mesa de abertura deste evento importantíssimo, realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Plan International Brasil, Tirando o Véu, estudo sobre casamento infantil
no Brasil. Declaro abertos os trabalhos e devolvo a palavra ao cerimonial. Convidamos para pronunciamento a excelentíssima senhora Cíntia Beth. Bom dia a todas e todos. Em nome de toda a equipe da Plan International Brasil, agradeço a presença de vocês e a parceria com o Ministério Público de São Paulo para o lançamento do estudo sobre casamento infantil tirando o véu. Quero agradecer também a Berenice, que está aqui com a gente, a Marina, a doutora Fabíola, todo mundo aqui bem representado. Meu muito obrigada a toda a equipe da Plan que realizou a pesquisa e a Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que cuidou dos aspectos éticos da pesquisa. Este é um estudo qualitativo, realizado pela Plan em 8 países: Brasil, Bolívia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Peru e República Dominicana. Hoje nós vamos compartilhar com vocês os resultados encontrados no Brasil. O principal objetivo do estudo foi conhecer o tema a partir das percepções e vivências de diversos atores sociais, especialmente das meninas e dos meninos, diretamente afetados pela questão. Mas ele também traz a visão de responsáveis, maridos, mulheres de 18 a 25 anos que se casaram antes dos 18 anos, representantes das comunidades, dos órgãos oficiais locais, nacionais e especialistas. Mais do que conhecer, nosso objetivo é trazer luz a essa questão. Em um país onde as pessoas ainda se surpreendem ao saber que somos o 4º no ranking mundial de casamento infantil em números absolutos, ainda precisamos falar muito sobre o tema. Mais do que falar, tirar o véu que encobre os casamentos e uniões forçadas e prematuras de meninas adolescentes e compreender que os direitos delas somente serão atendidos quando for alcançada a igualdade entre meninas e meninos. A Plan acredita que a mudança somente terá um resultado duradouro se passar por 3 dimensões. A primeira são as normas sociais, atitudes, comportamentos e relações, onde prevalece a discussão sobre gênero e sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos. A segunda é o marco político legal dos pressupostos, ao tornar o combate ao casamento infantil um problema que demanda políticas públicas. E o terceiro são os recursos econômicos e redes de segurança social, onde o Estado, políticas públicas e sociedade civil assumem sua responsabilidade na criação de estruturas e oportunidades que permitam que meninas e meninos tenham escolhas e que essas escolhas estejam realmente alinhadas à construção de seus projetos de vida. Para encerrar minha fala, que comecei citando a importância de trazer a voz das meninas e dos meninos, destaco aqui 2 relatos. O primeiro é de um jovem que participou do grupo focal de 15 a 17 anos. Nós, homens, desde pequenos, somos pressionados a fazer sexo. Eu perdi a virgindade com 14 anos, porque um tio meu me obrigou, dizendo que se eu não fizesse, ia passar o resto da vida me chamando de gay. Se fosse por mim, eu teria esperado. Não teria feito pelo tempo de ninguém. Teria esperado o meu tempo. E o segundo, relato de uma jovem de 20 anos que se casou aos 10 anos com um marido de 19. Na época da pesquisa, ela estava grávida de trigêmeos. Eu não vou mentir a você, dei muita sorte, viu? Eu engravidei com 11, tive com 12. Engravidei com 12, tive com 13. E assim, o pai das minhas filhas está comigo até hoje. Ainda vem 3 meninos para terminar de contemplar. Se fosse outro homem, abandonava, largava. Ele assumiu a mim e as minhas filhas. Esses 2 relatos nos fazem perceber a profundidade das questões que estão em torno do casamento infantil e como as relações se constroem e afetam a vida das pessoas, especialmente das meninas. Temos que continuar esse esforço de reflexão sobre o tema, pois estamos convencidos que só seremos capazes de enfrentar o problema de frente quanto mais compreendermos suas causas e consequências e darmos respostas eficientes desde o campo de atuação e de poder de cada uma e de cada um de nós. Muito obrigada.
Convidamos para pronunciamento a deputada estadual Marina Elou. Olá, boa tarde a todos. Cumprimento essa mesa inspiradora e maravilhosa e todos que aqui estão hoje. Eu queria agradecer muito o convite, eu estou muito honrada de estar aqui hoje, tanto pelo MP, como o Gismane abriu falando que é a Casa da Cidadania. Eu sinto cada vez mais isso, a participação do MP na sociedade e dentro agora de uma casa legislativa, vendo os potenciais que isso existe, que isso tem, me traz muito ânimo. Então, muito obrigada por estarem aqui. E pela Plan, que é uma inspiração, é um lugar que eu gosto muito de trabalhar em conjunto, é uma organização que atua, para mim, numa das principais causas hoje da sociedade. A gente já vem fazendo algumas coisas juntas e eu quero sempre estar à disposição para fortalecer tudo o que vocês fazem, porque são incríveis. Então, muito mais do que vir falar, eu vim aprender a escutar de vocês. Estou muito honrada de estar aqui hoje. E queria falar um pouco, meu nome é Marina Elou, sou deputada estadual pela Rede de Sustentabilidade aqui em São Paulo. E dentro dos meus pilares estratégicos de atuação do mandato, a gente fala muito de primeira infância e de infância como um todo. A gente fala de direitos humanos, focado muito na atuação com mulheres, fala de meio ambiente e fala de participação. E quando a gente traz esses pilares, falar sobre casamento infantil, fala muito de quase todos os pilares, porque a gente está falando diretamente de uma questão que abrevia a infância, abrevia um momento muito importante do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, e está falando de desigualdade de gênero. Então, acho que atua diretamente nos pilares que a gente vem construindo lá na Assembleia. Eu sou presidente da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, da Frente Parlamentar pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que coloca o combate ao casamento infantil como uma das metas de direitos humanos, e a gente também trabalha a partir dessa lógica, e a gente tem muita coisa que a gente pode fazer junto, porque o segundo pilar que a Cíntia colocou, que é influenciar e construir políticas públicas para a solução do problema, ele é fundamental. E por isso que o estudo é tão importante, porque a gente precisa de dados e evidências para que a gente possa criar políticas públicas de qualidade. Isso é fundamental. Então, os dados nos ajudam a entender qual é o tamanho do problema. E esse é um tema que muitas vezes as pessoas acham que é um problema da Índia, que é um problema de alguma tribo específica de uma região perdida na África. E não é um problema nosso. E quando a gente traz um estudo tão profundo que mostra que é sim um problema nosso, nos dá a oportunidade de nos chocarmos, de entender que esses números são a somatória de vários casos igual esses que a Cíntia comentou com a gente, que chocam quando a gente vê a história e quando a gente vê a estatística, a gente entende que são vários casos desses somados. A gente se chocar o primeiro passo para a gente poder se mobilizar e transformar essa realidade. Então, eu queria me colocar super à disposição para a gente pensar em como levar isso a partir do âmbito da pesquisa para políticas públicas, tanto na produção legislativa, como também cobrar e fiscalizar o governo. Porque já existem várias leis, vários programas que são bons e que não estão sendo realmente aplicados, não estão sendo realmente colocados na sociedade da forma que eles deveriam. E a segunda questão é que quando a gente está falando disso, a gente fala muito de disparidade de gênero, falando de evasão escolar, falando de níveis de depressão, de violência contra essas crianças e adolescentes, muito tempo, violência e abuso sexual. E a gente está falando muito da privação de liberdade, que a gente tira a possibilidade de liberdade desses jovens muito cedo. Então, acho que tem muita coisa que a gente possa fazer juntos. Eu estou muito conectada com essa causa e quero, então, agradecer e estou ansiosa para ver o resto da pesquisa. Obrigada. Convidamos para pronunciamento a promotora de justiça, assessora do Centro de Apoio Operacional de Infância e Juventude, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva, doutora Mirela de Carvalho Baluzes Monteiro. Olá, bom dia a todos e todas. Com grande satisfação que recebemos aqui esse evento da Plan, do Ministério Público. Eu confesso para vocês, como eu estava até comentando antes com a Fabiola, que para mim o outro evento que nós tivemos ano passado, que a gente teve a transmissão do documentário, que a gente viu o relatório do Banco Mundial sobre o assunto, que foi bastante chocante para mim, né? Que eu mesmo como promotora da infância e juventude, a gente sabe que existem essas situações, só que eu não tinha noção de quão grave que era o caso aqui no Brasil, né? Como bem a deputada falou, a gente pensa que é a situação de outros países, né, que acontece tão bem distante da gente, mas é algo que acontece muito e foi bastante
chocante para mim. Eu acho que o objetivo de conscientização que eu tenho certeza que tem para mim foi muito, muito importante. E para o Ministério Público a gente tem essa missão justamente de proteger os direitos dos meninos e meninas, dos adolescentes, principalmente das meninas nessas situações, que elas precocemente têm o desenvolvimento delas, né, ali prejudicado diante da falta de opção. Muitas vezes, né, a gente fala, elas querem, elas têm conscientização disso, elas não têm muitas vezes, porque elas não têm o que escolher, elas casam por falta de opção justamente, né, em violação aos direitos da educação, a violação a todas as circunstâncias ali essenciais para o desenvolvimento delas, e é muito importante o Ministério Público estar junto nessa luta, né, e principalmente ter ali a consciência de que aquilo está acontecendo, né. Para mim é importante a gente saber que quando teve alteração agora da lei, né, eu vi alguns colegas, alguns promotores falando, mas não vai ter tanta mudança na prática, porque para a gente é super raro chegar aos pedidos de autorização de casamento pelas circunstâncias de menos de 16 anos, mas é que na verdade não acontece formalmente esses casamentos, né? E a gente tem uma lei ali permitindo algo, traz, assim, a gente alterar aquilo, traz uma conscientização social. A gente, por meio da lei, não é que acontecia na prática os casamentos formais, senão a gente de fato estaria muito mais consciente dessa realidade, mas é porque justamente com a lei falar não é permitido socialmente isso, né? Porque se não chega para o Ministério Público, muitas vezes não chega aos nossos ouvidos o que está acontecendo, porque são casamentos informais e com aceitação social. Muitas vezes, naquele contexto, aceitação da família, né, como eu estava até comentando antes, chegam para a gente só quando a situação está extremamente grave já, né, num contexto ali que não tem como mais ser permitido alguém concordar com aquilo. Então, por isso que para a gente é muito importante um evento desse. Tenho certeza que aqui com todos os convidados será muito rico o debate, para a gente poder pensar em estratégias justamente para a gente poder, primeiro, trazer à tona, né, e buscar efetivação de políticas públicas, porque a gente tem a lei, a união estável não é permitida para ninguém que tem menos de 16 anos, porque são incapazes, né, de qualquer ato da vida civil, o casamento não é permitido também e continua acontecendo. Então a gente precisa estar ali junto, buscando para cobrar do poder público, cobrar da própria sociedade a atuação para a gente acabar com essa realidade que infelizmente é muito presente no Brasil, e para mim isso foi extremamente chocante. Então, desejo um ótimo evento para todo mundo aqui, um rico debate com os convidados maravilhosos, e tenho certeza que vamos sair aqui todo mundo muito animado a querer combater isso, né? É uma situação preocupante, mas que nos anime a querer buscar o direito realmente dessas, principalmente das meninas e dos meninos também, que estão dentro desse contexto, assim, que é muito, muito prejudicial para a vida deles. Obrigada. Devolvemos a palavra ao Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais, Dr. Mário Luiz Sarro. Queria, antes de me pronunciar, saudar a esta seleta mesa. Estou muito bem acompanhado aqui, sua grande maioria de mulheres fortes, profissionais de destaque, né? Saudar em especial aqui a ilustríssima senhora Cíntia Berti, que é a diretora nacional da Plan International. Prazer. Saudar a deputada estadual Marina Elu, uma alegria enorme que a senhora esteja aqui, a minha querida amiga, companheira de pistas de corrida, Berenice Maria Janela, abandonando no esporte, Berenice, é um trabalho. Saudar a querida Mirela Monteiro, nossa assessora aqui do Centro de Apoio Operacional Cível, companheira de luta aqui do dia a dia, a Fabiola Sucaça, destaque do movimento feminino aqui do Ministério Público, a Viviana Santiago, gerente de gênero e incidência da Plan International. Saudar a querida Luciana Temer, minha amiga querida também, da ONG Liberta. Enfim, saudar a todos e a todas que nos honram com sua presença nesse evento. Evento que eu considero muito importante, na medida em que, como a Mirela pontuou há pouco, o casamento infantil, quando nós paramos para pensar, não é? No primeiro momento parece que ele é algo irrelevante na sociedade, mas basta um clique na internet, basta um clique aí no Google, e você percebe que são, segundo a Unicef, pelo menos 7,5 milhões de meninas que se casam todos os anos antes de atingirem os 18 anos. E o pior, já foi dito aqui
o Brasil é o 4º colocado no número de casamentos de meninas até os 18 anos. Isso mostra, e o campeão de casamentos infantis da América Latina. Isso mostra que nós precisamos, de fato, nos mexer. Isso mostra que é necessária uma política pública. Isso mostra que é necessário um posicionamento da instituição Ministério Público, um posicionamento da sociedade e um posicionamento dos nossos governantes. Quais as causas desse casamento? Uma breve pesquisa que eu me arrisquei, dando já uma lida aqui nesse trabalho maravilhoso, magnífico da Plan, Tirando o Véu, estudos sobre o casamento infantil. Isso mostra o óbvio, claro, mas isso nos dá diretrizes, mostra que muitas vezes o casamento surge como uma tábua de salvação para as meninas. É a salvação para escapar da fome, é a salvação para escapar da violência dentro de casa, é a salvação para a família, na medida em que temos uma boca a menos para sustentar. Não é? E é a salvação até para alguns nichos, é a salvação moral para aquela que engravidou antes do momento em que se considera adequado dentro daquele núcleo familiar. Isso é grave, e isso é muito grave, porque isso afeta a essência da adolescência, e mais do que isso, rouba a infância de muitas das nossas meninas. Daí a importância da pesquisa, que vai permitir ao nosso Ministério Público, e nós temos pessoas capacitadas para dirigir esse trabalho aqui, estão aqui a Mirella, estão aqui a Fabiola, está aqui uma deputada estadual engajada, está aqui a Plan e várias organizações, porque nós temos que fazer valer neste país o artigo 6º da Constituição Federal. O Ministério Público é, pela Constituição Federal, o fiador dos direitos sociais. E o artigo 6º da Constituição Federal diz que direito social é a infância, direito social é a educação. Portanto, é nosso dever essa proteção, e para exercermos de forma adequada esse nosso dever, para que a gente possa prestar o serviço adequado ao destinatário dos nossos trabalhos, que é a sociedade, este trabalho primoroso da Plan é, sem sombra de dúvida, um direcionamento, uma luz, e esse evento de hoje, que ele possa ser Fabiola, Mirella, Denilson, promotoras de justiça, senhoras e senhores que aqui se encontram. Hoje eu tenho a esperança que possa surgir um trabalho ainda mais firme da instituição Ministério Público, fomentando uma política estatal, uma política, por que não nacional, para evitar o casamento infantil. Até tive a oportunidade, a curiosidade de buscar essa lei mais recente, a 3.811/19, e ela me parece que foi uma lei de tão absurda, porque ela apenas reafirma o que o Código Civil já dizia, né? Não se casa antes de se completar 16 anos. Não é? No entanto, nem isso nós respeitávamos, foi preciso uma lei para dizer que nós precisamos obedecer à lei. O problema é grave, há um problema grave de roubo e de essência da infância das nossas meninas, dos nossos jovens, das nossas jovens. Daí a importância desse evento, daí a importância do papel do Ministério Público, daí a importância do trabalho da Plan, que nós esperamos este evento possa, insisto, ser de fato o início de uma ação efetiva em nível estadual e, por que não, nacional, para que se evite o casamento infantil. Agradecer mais uma vez a presença de todos e vamos dar início aos trabalhos, que é o que interessa. Vamos ver um pouquinho dessa pesquisa, discutir um pouquinho dessa pesquisa maravilhosa. Eu vou tomar a palavra aqui do nosso cerimonial, vou desfazer essa mesa, agradecer a todos e vamos ao trabalho, e tenhamos uma excelente manhã aqui no Ministério Público. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciamos agora a apresentação do estudo. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Daniela Rocha, consultora da Plan International Brasil, para sua exposição. Bom dia a todas e todos. Prazer enorme estar aqui nesse dia de hoje, bastante esperado, né? A pesquisa saiu no ano passado e a gente tinha uma expectativa grande de poder compartilhar os dados com vocês. Eu vou fazer uma apresentação breve porque ela é densa, tem muitos dados, imagino que depois vocês vão ter a oportunidade de ler com calma, mas eu vou dar um panorama geral da construção da pesquisa e de alguns achados que a gente teve nela, e depois a gente abre para uma conversa para ir aprofundando um pouquinho mais algumas questões. Vamos lá. Bom, então qual foi o objetivo da pesquisa? Né? Entender um pouco esses fatores que colaboram, né, para que esse casamento infantil e as uniões aí, casamentos e uniões infantis ocorram em alguns países da América Latina. Ela é uma pesquisa comparativa, então os outros países estão também trabalhando de forma muito similar a que o Brasil fez, e hoje a gente está localizando um pouco os resultados e os achados do Brasil em relação ao tema. E identificar um pouco quais são as causas e as consequências do casamento na vida, principalmente das meninas, que são as mais afetadas pelo fenômeno. E aí aqui já foi falado na mesa, né, que esse estranhamento que a gente fica no país quando descobre que a gente está em 4º lugar entre os 20 países com maior número absoluto de meninas casadas. Isso é uma questão que não está colocada de forma geral no Brasil, e era uma questão que aparecia sempre na pesquisa. Quando a gente começava a falar esse dado, todo mundo se espantava, mas como? Não sabia disso, né? E a gente tem então um índice muito alto, a gente está entre os 5 países com os maiores índices também na América Latina e no Caribe. Então o desafio foi entender por que as nossas meninas casam, né, e qual o sentido desse casamento na América Latina, que é muito diferente de alguns outros países, como o da África e da Ásia, em que o casamento das meninas tem uma outra configuração diferente de como é que ele ocorre aqui na região. A gente fez 2 níveis de investigação, uma nacional e uma local. Uma nacional que foi quantitativa, então nós nos debruçamos sobre bases de dados de uma série de órgãos brasileiros, né? Bases de dados sobre casamentos e uniões e vários temas correlatos, gravidez, violências, escolarização, trabalho doméstico, tentando entender em que medida esses temas correlatos têm impacto sobre a questão do casamento das meninas, né, sobretudo das meninas, mas por vezes também dos meninos. E quando a gente foi para o estudo de campo, a gente confirmou, né, esses temas correlatos, como eles têm uma ascendência importante sobre a questão do casamento. Essa investigação nacional quantitativa também desceu para o nível local. Nós fizemos a mesma coisa na Bahia e no Maranhão, que foram os locos de estudo que a gente teve, como também nas cidades pesquisadas, né? Então a ideia é que a gente pudesse ter um panorama de país, mas também de cada local onde a pesquisa estava sendo feita. Fizemos também uma pesquisa de marcos legais e institucionais nacionais sobre o tema, para ver como é que isso aparece do ponto de vista mais legal e normativo no Brasil, e aí a gente descobre que aparece muito pouco, né? O que a gente tem é a lei que já foi comentada aqui agora, que é a nossa última novidade, em que determina o casamento abaixo de 16 anos como proibido, mas até do ponto de vista legal, o tema é invisível. Ele não figura nas normativas, não figura nas políticas públicas, e aí a gente fez uma pesquisa extensa para buscar isso também na legislação brasileira. E aí a gente fez a investigação qualitativa, né, que é o coração da pesquisa, que a gente queria, para poder entender um pouco questões de normas sociais, valores culturais, a gente achava muito importante ir a campo e ouvir as pessoas, sobretudo as pessoas que são implicadas nesse fenômeno, que são as meninas, as mulheres casadas, mas também os meninos. Então é uma pesquisa de base qualitativa muito forte, onde a gente foi colher percepção
de uma série de atores e atrizes sociais sobre esse fenômeno. E aí, nessa parte qualitativa, nossa amostra, então, foi Bahia e Maranhão, né? São 2 estados que estão entre os 10 primeiros nos índices de casamento infantil no Brasil. Pegamos na Bahia 3 cidades, Salvador, Camaçari e Mata de São João, e no Maranhão foi a cidade de Codó. E isso para a gente é um estudo amostral, então ele não tem uma pretensão probabilística, né, de ter dados para o Brasil todo, mas é uma amostra significativa de um fenômeno. E a gente achou importante ter cidades com escopos variados, né? Então nós pegamos um grande centro urbano, que é o caso de Salvador, uma cidade de médio porte, que é Camaçari, e 2 cidades pequenas de características mais rurais, que é Mata de São João e Codó. E isso foi muito importante, porque aí deu um panorama para a gente bem diversificado de como é que o fenômeno estaria acontecendo, por exemplo, numa área que seja mais rural, mas num grande centro urbano. E vimos que havia muitas similaridades, né, nesse fenômeno, mesmo ocorrendo em espaços geográficos e culturais diferenciados. A gente usou 3 instrumentos, que foram entrevistas semi-estruturadas, grupos focais e uma outra técnica chamada SNAP, que acompanhava os grupos focais. O SNAP é uma técnica em que você monta uma história, uma narrativa com personagens e tudo, e o grupo focal começa discutindo essa história. Ela é lida pelo facilitador e as pessoas participantes então vão interagindo com aquele tema. E aí era um tema de casamento infantil, a gente contava uma história de uma menina que tinha se casado, depois a gente contava também uma história de um menino, como é que a família reagia, e aí a partir disso as pessoas iam dando inputs para a discussão, e aí depois a gente entrava em outros temas para o grupo focal. Foi bem potente isso. Nós fizemos 30 grupos focais com Snap, fizemos 84 entrevistas semi-estruturadas, e aí isso totalizou o nosso escopo, né, de pesquisa. A técnica utilizada foi a análise categorial de conteúdo, e aqui, muito rapidamente, vou mostrar para vocês, a gente teve 13 grupos de sujeitos participantes da pesquisa, né? De meninos, de meninas, e a gente fez uma divisão por faixa etária, uma faixa de 10 a 14 anos e outra de 15 a 17, tentando entender um pouco, né, como com as faixas etárias mais novas o fenômeno se configurava, e depois, quando eles já estão mais na adolescência, como é que isso se dava. E foi interessante, nessa transição da infância para a adolescência, trazia um olhar diferente dos meninos e das meninas em relação à questão, que era diferente em relação a de 15 a 17, né? Nos mais novos ainda havia alguns elementos mais de inocência, de falar de uma crença de amor no casamento e tal. E os mais velhos não, já traziam outras questões. Eles já queriam falar mais de sexualidade, de possibilidade de relações. Eles vinham com outro repertório maior sobre o tema. E os meninos mais novos ainda com um repertório um pouco mais contido sobre isso. Então foi um contraste importante. Nas meninas também a mesma questão. A gente trabalhou com responsáveis por meninas não casadas e por meninas casadas, querendo entender um pouco como é que as famílias percebem esse fenômeno. E aí as famílias eram todas as configurações, a gente tinha mãe, pai, tio, avô, enfim, né? Era o responsável por meninas e meninos. Fizemos entrevistas com as meninas casadas abaixo de 18 anos, para entender como é que foi sua trajetória de casamento. E aí as entrevistas semi-estruturadas eram muito sobre trajetórias de vida, né? Como é que começou aquela relação, como é que chegou ao casamento, como é que ela percebia a vida dela dentro daquele casamento. Fizemos também com mulheres de 18 a 25 anos que tinham se casado na ocasião antes dos 18, que a gente queria ver, depois de um tempo de casamento, de alguns anos, como é que essa trajetória estava se desenvolvendo, né? Como é que esse casamento ainda significava para elas depois de 3, 4 anos de casadas e tendo sido na adolescência. Fizemos entrevistas também com maridos que na ocasião se casaram com meninas abaixo de 18 anos. E aí a faixa etária deles era variada, a gente não fez um recorte etário, podia ser de muitas idades.
Fizemos também entrevistas com representantes de comunidades ou líderes religiosos, e aí eram representantes bem de base comunitária mesmo, nas 4 cidades onde nós trabalhamos, e líderes religiosos também de denominações variadas. Representantes de órgãos oficiais locais, e aí nós estamos falando de secretarias, Conselho Tutelar, Centro de Referência da Assistência Social, vários órgãos, então, de nível local, nas 4 cidades e nos 2 estados, e representantes de órgãos nacionais e agências de cooperação, né? Então, lá no nível nacional, a gente fez entrevista com o Ministério da Saúde, o Ministério Público dos Direitos Humanos, Unicef, Conselho Nacional de Justiça, pegamos alguns atores também de nível mais nacional, e especialistas de universidades e organizações da sociedade civil. Então foi um grupo grande, né, permitiu a gente ter uma possibilidade de análise rica, com olhares muito diversificados sobre o fenômeno. E era de olhar mesmo, foi uma pesquisa muito de percepção, de entender como é que as pessoas leem esse fenômeno. E aí aqui eu vou passar agora alguns principais considerações e achados que a gente teve aí durante essa pesquisa, né? 2 coisas importantes, as causas e as consequências, para a gente entender como é que esse fenômeno ocorre, né? A coisa que mais apareceu em todas as meninas pesquisadas, o primeiro lugar no motivo do casamento foi a gravidez. A gravidez na adolescência imediatamente levava para essa possibilidade do casamento. Encontramos casos em que elas relatavam amor e desejo de constituir uma família, vivência da sexualidade, isso foi uma coisa que apareceu e que nos surpreendeu assim, ainda hoje, né? Casos em que as meninas tiveram que casar porque perderam a virgindade e aí as famílias obrigaram a esse casamento. Necessidade de sair de lares conflituosos, pegamos meninas em que tinham relações muito difíceis com suas famílias e o casamento foi uma possibilidade então de sair daquele ambiente. Desejo pela maternidade, né? Elas ainda não estavam grávidas, mas gostariam de ter filhos e aí casar foi uma forma de fazer isso acontecer. Proteção contra a violência, principalmente em situações que não sejam só de violência familiar, mas a de violência do território, do espaço onde vive, e aí ter um marido é um motivo de proteção. E sanção da comunidade, né? Relações muito longas, que todo mundo conhece, que sabe que eles estão juntos, e aí começa a fofoca, era um termo que eles usavam muito para dizer das relações comunitárias, né? Que tinha muita fofoca na comunidade, no bairro onde eles moravam. Isso é uma situação muito difícil para as adolescentes, né? Que eles não querem ser falados naquela comunidade. Então é melhor casar logo, porque aí todo mundo para de falar da gente. E eu acho que isso é importante porque traz uma questão que mostra pra gente que a multicausalidade do fenômeno, né? Nós não estamos falando de uma única questão que é definidora para o casamento infantil e que é, por exemplo, ligado só às questões socioeconômicas, que é imediatamente o que a gente mais pensa, né? Quando a gente, inclusive, foi fazer as entrevistas nacionais e perguntava para as pessoas o que elas achavam que era como causa, a questão socioeconômica aparecia em primeiro lugar. E ela existe, é fato que ela existe, mas não é só ela. Existem outras questões tão ou mais importantes sobre isso e que a gente precisa refletir, né? E aí, quando a gente olha para elas, veja a possibilidade de situações em que levam a um casamento, né? Então nós estamos falando de um fenômeno que é complexo. E aí quais são as consequências então desses casamentos? Aumento do serviço doméstico para as meninas, isso é uma coisa assim de 100% delas terem falado sobre isso e falado muito, se queixando, né? A vida ficou muito pesada para essas meninas, porque o serviço doméstico é todo delas e o cuidado parental é exercido predominantemente por elas também. Então elas cuidam da casa, dos filhos e dos maridos. Não conseguem se profissionalizar porque elas ficam retidas nesse âmbito privado. Também não vão para o mercado de trabalho formal, né? O trabalho é só esse, o doméstico parental, e o só aí não é porque isso é pouco não, mas é porque elas não têm oportunidade então
de ter uma vida para além da casa. Elas ficam muito restritas nesse ambiente privado e com menos possibilidades de se profissionalizar, de trabalhar, de ter relações sociais, de sair com as amigas. Elas ficam confinadas num ambiente doméstico. Atraso o abandono escolar, muito, e restrição da mobilidade e da liberdade, né? Então, se as causas são complexas, as consequências também vão ser, né? E aí, lidar com elas também convoca a gente a perceber assim, a quantidade de órgãos que a gente precisa acionar para garantir a proteção dessas meninas, né? Que não vai ser só, por exemplo, ajudar a entrar no mercado de trabalho. Outras questões precisam ser trabalhadas aí para que essas meninas tenham uma condição de vida com mais qualidade. E aí, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê o tanto que as questões sociais e culturais estão impregnadas nessa questão do casamento. Bom, a diferença média de idade entre os cônjuges foi de 5,8 anos. Isso é uma tendência mundial. Os casamentos geralmente ocorrem com... Peraí, gente, vou falar e abrir um negócio aqui. Mundialmente também, os casamentos são nessa configuração, homens mais velhos com meninas mais novas, né? Alguns países, inclusive, essa diferença etária é muito maior, mas no estudo amostral ela não foi tão grande. Dos 44 casamentos de meninas, mulheres e homens entrevistados, 16 ocorreram com as meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Então, nós estamos falando aí de situações de estupro de vulnerável, né? E que não apareciam nas entrevistas. Quando nós conversávamos com elas e elas contavam, né, que tinham se casado nessa idade, ou os maridos iam contar que tinham casado nessa idade, não havia essa percepção de que isso era uma violação de direitos. É muito normal casar. Tinha 12 mesmo, e é isso. Né? Então, não aparecia muito essas questões. E aí nós estamos falando de casamentos, obviamente, que acontecem na informalidade, tá? Não eram casamentos formalizados, e eles iam morar juntos e era isso mesmo. Então, uma situação muito pacificada desse ponto de vista, né? Mas muito grave. Muito grave quando a gente olhar do ponto de vista legal e de garantia de direitos, que meninas se casem antes de 14 anos, né? Já é complicado abaixo de 18, você imagina nessa faixa etária de 10 a 14. A Cíntia colocou o relato, que foi um dos mais difíceis que nós tivemos, né? Da menina que se casa com uns 10 anos, e o quanto isso é pesado na vida dela. Aí o fenômeno atinge de forma exponencialmente superior às meninas. Quando conversávamos com elas e com as famílias e tudo, todas elas relatavam que suas mães tinham se casado cedo também, muitas tinham sido mães adolescentes, então a gente percebia o ciclo geracional, né, se repetindo, mães novas que se casam e depois suas filhas também vão fazendo a mesma coisa, e bem menos casos de meninos que tenham se casado adolescente, bem menos casos mesmo. E quando perguntávamos, e na comunidade, vocês conhecem meninas que se casaram cedo? Sempre aparecia, minha amiga fulana da rua tal, e meninos? Eles falavam, não conhecemos. Então, muito poucos meninos em relação às meninas. E isso reforça o dado nacional que a gente tem, né? Que 10, 15 vezes maior o número de casamentos de meninas no Brasil do que de meninos. E que aí traz uma questão de gênero importante para a gente discutir, né? Nós estamos falando, então, de uma questão que afeta primordialmente as meninas, as mulheres, né? Então, como é que a gente trabalha essa questão? Como é que a gente fala que os direitos humanos são universais e eles devem ser para todos, né? Mas alguns sujeitos reivindicam especificidades que precisam ser consideradas nas políticas públicas. E as meninas são alguns desses sujeitos. Então, talvez as políticas universalistas não estejam dando conta de garantir os direitos dessa população. E precisa de um olhar diferenciado, né, na hora de conceber políticas e normativas que garantam, então, direitos para elas frente a questões como essas. Do ponto de vista mais
cultural e social, a gente percebeu muito que tem um sistema de crenças aí que reforça os casamentos formados por duas categorias que são estruturantes, né? Gênero e sexualidade. Isso foi um ponto muito importante que a gente achou. Muito. O gênero, aí nós estamos falando principalmente dessas questões das desigualdades entre meninas e meninos. E aí essa desigualdade faz com que as meninas, né, estejam numa posição inferior. E também a questão da possibilidade de vivência da sexualidade na adolescência. Era muito interessante, assim, como as meninas, duas coisas, a sexualidade dos meninos muito permitida e valorizada ainda hoje, né? Por mais que a gente tenha avançado numa série de questões aí, de liberdade sexual para as mulheres, mas ainda há uma questão de que para o menino isso é valorizado, né? Ele namorar cedo, ele ter muitas relações, ele ser livre para viver a sexualidade dele e os afetos da maneira como eles querem, e as meninas não. As meninas não têm direito a viver nem a sexualidade nem o afeto. Então elas são muito vigiadas e elas se queixavam disso o tempo inteiro. É a família, é a igreja, é o órgão público, elas são o tempo inteiro vigiadas. Elas não podem sair, elas não podem namorar, elas não podem se relacionar sexualmente, elas não podem nada e eles podem tudo, né? Então, esse desbalanceamento no direito, né, da sexualidade e da afetividade foi muito, muito presente nas falas delas. E aí, quando acontecia alguma situação igual essa, assim, de perder a virgindade ou de gravidez e não sei o quê, a responsabilidade então era tributada sempre a elas. Elas é que fizeram e elas é que têm que pagar o preço casando. Eles, às vezes, nem precisam casar. Então, assim, isso aparecia muito, muito. Então, são duas categorias que a gente precisa olhar com calma, né? Como é que a gente trabalha de uma forma melhor as questões de gênero e dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, para a gente ir fazendo um trabalho, inclusive, mais preventivo, né? Como é que essas meninas estão mais empoderadas e preparadas para sair desse lugar, dessa mulher, né, que é historicamente, socialmente, culturalmente construído para elas, para um outro lugar, né, onde elas podem ter mais autonomia, inclusive sobre seus desejos, sobre seus afetos, sobre as suas vontades, a possibilidade de construir outros projetos de vida que não sejam ligados ao casamento. E os meninos também, né? Como é que eles constroem outras masculinidades? Eles vão trabalhando isso de outra forma. Porque, na verdade, a gente viu que isso não é bom para ninguém, porque ao tempo em que as meninas ficam super sobrecarregadas pelo trabalho doméstico e pelo cuidado dos filhos numa relação, eles ficam super sobrecarregados com essa sustentabilidade da família. Então eles também se sentem premidos por isso, né? Nos grupos focais eles ficavam assim, mas se acontecer de casar, o menino vai ter que se virar, ele vai ter que trabalhar, ele tem que fazer um monte de coisa, ele não pode mais, de repente, estudar, porque ele tem que sustentar uma família. E isso aparecia para eles como um peso também. E para elas, esse peso, né, da vida doméstica e parental tão forte. Então, na verdade, era ruim para os dois, né? Para ambos, só que de formas e naturezas muito diferentes, que mostram, então, dessas desigualdades de gênero, né? E aí tinha duas figuras simbólicas que apareciam o tempo inteiro em todos os grupos focais, que é isso, que é o homem provedor, então é aquele marido que provém a casa e que cuida da mulher, que cuida do filho, e aquela mulher que é a cuidadora, né? Que é a mais sensível, que está ali para acolher. E aí eu trouxe assim alguns pequenos trechos só para ilustrar essas discussões, né? Aqui, ele, o marido, tem a obrigação de trabalhar e manter a casa, e eu tenho a obrigação de manter tudo limpo, tomar conta de tudo em casa, e ele toma conta do trabalho. E no caso, fora do casamento, não tem isso. A gente não tem essa obrigação, faz se quiser. No casamento é obrigatório manter isso. Então, uma menina casada de 18 anos, né? E aí você vê essas dicotomias, essas assimetrias nos papéis de gênero. Então, mais uma vez, essa questão, né, dos direitos sexuais e reprodutivos pouco reconhecidos, e aí uma sanção moral muito grande das famílias e das instituições religiosas sobre essa questão, né? Não pode ter
o tema não é discutido na família, eles se queixavam muito de que eles não tinham espaço para falar sobre sexualidade na família, se queixaram muito das instituições religiosas, né, de que essa sanção moral para essas instituições ela é muito importante, muito presente, e nós estamos falando de uma amostra aí em que quase a totalidade é ligada a alguma religião, então é um grupo que tinha essa questão colocada, né? Não foi uma questão que nós procuramos, mas que apareceu de forma espontânea no estudo, né? Todo mundo ou era ligado à religião evangélica, ou católica, ou mesmo se não tinha uma religião, tinha uma relação mais cristã estabelecida e tal, e falavam muito, né, de como é que as igrejas lidavam com isso, e lidam nessa perspectiva da sanção moral, né? A virgindade é um valor para a menina, e que não pode ser rompido. Mas caso aconteça, caso essa vivência da sexualidade ocorra, o casamento é uma estratégia de mitigação. Não é de violação de direitos, é de mitigação por uma prática que foi feita pela menina e por vezes pelo menino. Então isso aparece muito nas falas, tanto de grupos focais quanto das entrevistas. E aí aqui um grupo, né, focal conversando sobre como é que os direitos sexuais e reprodutivos apareceram na família, né? Normalmente nossos pais, nossas mães, eles não chegam a conversar com a gente sobre isso abertamente. A gente vê algo vago na escola ou num grupo de amigos. Então, para mim, na minha opinião, a gente teria que ter acompanhamento psicológico na escola, ter palestras sobre isso. E tudo isso é formado por falta de informação, por a curiosidade do ser humano, ela é muito grande, ela é ilimitada. Então ele sempre quer descobrir coisas novas. Quando ela vai falar então de viver a sexualidade, é de descobrir o que é proibido, né? É nessas coisas de descobrir que a pessoa acaba se aperreando no final, porque aí descobre de uma maneira que não deveria e que não é cuidada, e aí acaba muitas vezes resultando no casamento ou na gravidez. O fenômeno então é invisibilizado, como eu comentei, né? Quando a gente chegava propondo falar sobre isso, todo mundo, mas casamento infantil, você tem certeza que é esse tema que a gente está discutindo, né? E aí quando apontávamos os dados do Brasil, todo mundo bastante impressionado. Mas não é um tema que esteja na agenda pública ainda, nem em nível nacional, nem dos estados. Teve até uma situação interessante em Salvador, que uma vereadora, enquanto a gente fazia pesquisa, ela tinha tido acesso a esses dados e tentou emplacar um projeto de lei lá na cidade para tratar do tema. Os vereadores não deixaram. Não, que isso, não existe esse tema aqui não, isso não é demanda, né? Ela teve que tirar o projeto então da pauta porque não tinha amadurecimento mesmo no legislativo para entender a complexidade do fenômeno, né? Então não está incorporado em políticas, programas. A gente tem algumas coisas apenas, né? Tinha uma resolução do CONAND, acho que é 181, que vai falar sobre igualdade de direitos em meninas e meninos, e que a gente entende que é um ponto de partida importante para essa questão aparecer, mas ela não está colocada nem do ponto de vista de pesquisa. A gente tem muito pouca pesquisa no Brasil que vai abordar esse tema, né? Tem essa da Plan agora, teve uma pesquisa anterior que ela vai no meu barco, que também trata disso, mas não temos nem muitos dados e evidências ou experiências, boas práticas para inspirar. Uma coisa que a gente está dando passos iniciais agora, né, e que são importantes de serem dados, né? E aí aqui um agente público lá de Codó, isso acontecia em nível local, né, quando a gente entrevistava pessoas de conselho tutelar, de CREAS também, e aí eles começavam, na verdade foi muito interessante, porque foi provocador. Quando a gente começava a falar, eles começavam, é mesmo, né? Nossa, é mesmo, a gente não fez, e a gente precisa fazer, a gente precisa entender. Então, agora é que nós acordamos para essa tamanha violência. O casamento infantil é uma violência, algo que nós, em contexto geral, nós enquanto comunidade, mesmo com todo o processo, mesmo trabalhando a questão da gravidez, nós nunca trabalhamos essa questão do casamento infantil. É uma violência do corpo, violência da mente, violência que gera outra violência. Outra coisa importante que apareceu é essa necessidade de melhor harmonização entre as normativas e os serviços públicos de atendimento nas situações de violência, né? Por exemplo, a violência doméstica, hoje que é cometida contra as mulheres por cônjuges ou ex-cônjuges,
não abrange quando é um casamento de meninas, né? Porque existe uma outra normativa e outros órgãos que vão assegurar os direitos das meninas, que é diferente do das mulheres. Então, quando a gente diz isso, não é porque por exemplo, a lei da Maria da Penha precisa abranger exatamente as meninas, mas ela precisa estar em diálogo, por exemplo, com os serviços que cuidam da área de infância e da adolescência, para entender que aquilo ali também é uma violação de direitos que está ligada às questões de gênero e à conjugalidade. Né, que muitas vezes as normativas da infância não trabalham a perspectiva da conjugalidade e a das mulheres não trabalha a perspectiva da geração, né, das questões então das meninas. E aí eu trouxe uma fala aqui de uma agente pública que vai contar muito sobre isso. Crianças e adolescentes são separados de adultos. A gente vem dialogando com a rede para tentar uma parceria, mas ainda não existe, mas deveria existir. Se me perguntar quantas adolescentes sofrem violência doméstica, não sei. Não sei categorizar via Lei Maria da Penha. É tudo uma caixinha separada. Então, é outra questão que precisa, né, ser então colocada aí. Como é que a gente consegue aproximar esse diálogo das questões das mulheres com as questões da infância e da adolescência para garantir uma proteção dessas meninas numa relação? Outras questões bem importantes, assim, quando a gente falava de casamento, vamos falar sobre casamento infantil. O termo, quando não explicava nada, e era uma estratégia que a gente usava, né, para saber o que as pessoas estavam entendendo por isso, e aí tinha uma questão muito importante. Primeiro, que casamento é considerado aquele que é o formal. Então teve o cartório, teve a igreja, teve tudo. O informal, elas não conseguem dar essa nomenclatura de casamento. Aí, casado não tem não, mas morando junto tem muitos. Então aí vinha outras coisas, era juntado, era amigado, era qualquer outra coisa que não casamento. Mas aí mas sim, aí tá uma relação, mora junto, compartilha a casa, compartilha filhos, isso é casamento? É casamento, só que ele não foi no papel. Então o termo não era muito simples para designar as uniões que também eram informais, a gente percebeu isso. E a palavra infantil aí, que também estava muito no senso comum, aquele sentido que era envolvendo a criança e nem sempre o adolescente. Porque no Brasil, ao contrário da língua espanhola e de inglês, que quando é criança é de 0 a 18 anos, no Brasil a gente tem um corte etário no ECA, de 0 a 12 é criança e de 12 a 17 é adolescente. E isso é muito presente, então a gente tinha que ficar lá falar o tempo inteiro que era união formal e informal e que envolvia não só as crianças, mas sobretudo as adolescentes. Então o termo casamento infantil não era um termo tão simples para eles entenderem, né? Então essa questão do formal e informal é uma consideração importante. As reuniões só heteronormativas, é sempre um homem com a mulher, nunca espontaneamente ninguém falou da possibilidade de uniões homoafetivas, só se provocado sobre isso. E é uma visão normalizada, assim, é uma coisa esperada para a vida. Ninguém falava assim, não, mas não precisa casar. Sempre havia uma fala de que não, é importante casar, é legal que se case desde que seja na vida adulta, mas a possibilidade do casamento não ser uma escolha de vida, isso não acontecia. Essas coisas a gente encontrou muito. Então o casamento informal se constitui para resolver uma questão econômica, social e cultural, mas depois se desfaz. No casamento convencional é diferente. É isso uma agente pública pontuando então para ela o que significava essas diferenças. E aí aqui só para encerrar, a necessidade de ações em várias frentes, né? A atualização do marco legal, que isso a gente já teve no Brasil agora esse ano, foi uma coisa importante, né? Que a gente modificou a lei em relação a isso. Metodologias para identificação e coleta de dados sobre uniões formais e informais. Sobre as informais a gente tem poucos dados, e isso é importante perceber, porque, por exemplo, no estudo a gente viu muito mais união informal do que formal. Então deve haver uma subnotificação aí imensa. Se o Brasil já está em quarto, ele pode crescer muito mais se a gente tivesse como aferir então as uniões que são informais. E o melhor cruzamento de dados, porque a gente não acha dados, por exemplo, cruzando casamento com questões de saúde, com nascidos vivos,
Por exemplo, ou com escolaridade, ainda como o conceito é pouco trabalhado, a gente tem poucas possibilidades de cruzar com os dados que a gente tem hoje no país. Previsão do tema nas diversas políticas, programas e projetos públicos e estratégias amplas e contínuas de conscientização e de mobilização social, considerando, sobretudo, de que é uma questão que envolve muito normas sociais e culturais. E aqui, só para finalizar, eu trouxe um poema, eu gosto de finalizar sempre com alguma coisa, né? Então, é necessário reverter o feitiço, isso que apaga as mulheres dos livros de história, das esferas de poder, das antologias, isso que as envolve entre quatro paredes com apenas um anel. É isso, gente. Obrigada. Neste momento, damos início ao debate sobre o estudo. Convidamos para compor o palco a excelentíssima senhora doutora Ana Haddad, advogada com foco em educação e gênero e fundadora da plataforma Comum. Por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito o convite da Plan, especialmente da Vivi, para estar aqui falando de um assunto tão importante. E vou mediar esse debate com essas mulheres incríveis, cada uma com uma perspectiva muito única. Quero chamar aqui para a mesa a Viviana Santiago, da Plan. Quero chamar a Fabiola Sucasas também, promotora de justiça do IP. Quero chamar a Berenice Janela, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. A gente está com um tempo super curto, mas eu queria muito também ouvir vocês, as perguntas de vocês, então a gente vai fazer o seguinte. O pessoal do cerimonial vai passar com uns papeizinhos e umas canetas para vocês fazerem perguntas. A gente vai tentar contemplar todas, mas as que a gente não conseguir, a gente se compromete a responder por e-mail. Então, coloque nome, pergunta e o e-mail ao final. Combinado? Enquanto isso, enquanto vocês vão elaborando as perguntas aí, eu vou abrindo aqui o papo com as meninas. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem um pouco com o foco no contato de vocês com o tema no dia a dia, né? Como as atuações de vocês estão conectadas com esse tema. Eu vou aproveitar para a gente tentar resumir o tempo aqui, trazer algumas perguntas já. Queria começar contigo, Vivi. Eu sei que a Dani falou um pouco sobre isso na apresentação do estudo, mas eu queria ouvir de você, principalmente a partir do teu lugar de contato extremo com o estudo e também da tua análise interseccional, quais as causas que criam uma situação de contorno em que as meninas acabam tendo o casamento como uma das únicas opções viáveis para a vida delas. Bom dia a todo mundo, eu sou Viviana Santiago, como já foi apresentado, e eu acho que a gente precisa pensar na questão do casamento nessa perspectiva de por que casar é a melhor opção para algumas pessoas nessa idade. E aí, quando a gente pensa por que casar é a melhor opção nessa idade, a gente vai pensar nas outras. O que mais essa pessoa ela poderia estar fazendo ao invés de estar se casando? Então, a gente vai estar falando concretamente de um processo de falta de acesso a direitos. Falta de acesso a direitos que lhe permita desenvolver o seu potencial. Então, objetivamente, existem pessoas que elas estudam, mas elas não têm perspectiva de emprego. Elas vivem, mas elas vivem num contexto de ampla violência. Elas estão dentro de um processo de controle de seus corpos. Elas estão dentro de um processo de controle de sua sexualidade. Elas estão dentro de um processo de aprisionamento da constituição dela enquanto gente, enquanto pessoa no mundo. Então, nesse sentido, o casamento é a melhor opção, é o meu desejo, porque eu acredito que eu vou sair desse contexto. E aí as pessoas dizem assim, olha, essa menina estava passando fome
Então, objetivamente, a melhor coisa que pode acontecer com ela, a solução é casar. Não, minha gente, quando você está passando fome, a solução é comer, né? Olha, essa menina está passando por um intenso processo de violência doméstica, o controle da sua sexualidade, o seu corpo, a sua família, os seus passos são contidos, então a melhor opção é o casamento? Não. A melhor opção é a gente discutir direitos sexuais, a gente discutir direitos reprodutivos. Então, o contorno que gera o casamento infantil é um contorno de um não reconhecimento, primeiro, do lugar de sujeita de direito dessa menina, não se reconhece direito, da dificuldade que a gente tem enquanto sociedade de discutir direitos sexuais, discutir direitos reprodutivos, e como a gente ainda continua combatendo violência com violência, combatendo violação de direito com violação de direito. Então, nesse sentido, falta de acesso a direito, não desenvolvimento do meu potencial e dificuldade de reconhecer as meninas enquanto merecedoras da felicidade, reconhecendo a felicidade como direito, né? Então faz com que a gente normalize. Então eu sempre digo que o grande tema do casamento infantil no Brasil não é que a gente não vê o casamento infantil, porque a gente, toda vez que a gente escuta as pessoas, a questão é essa, né? Ah, mas tem certeza que aqui no Brasil? Não, não é que a gente não vê, é que a gente não se importa. É que a gente não acha que é um problema, a gente acha que é uma solução, porque é uma solução moral. É uma sociedade patriarcal que vai o tempo inteiro confinar as vidas e os corpos das mulheres, e no momento que entende as meninas, né, como essas mulheres no começo da sua vida, essas mini mulheres, vai submetê-las a esse mesmo destino. Então a gente precisa se importar com as meninas, reconhecer a sua humanidade e, portanto, seu estado de direito, e aí a gente vai se preocupar com o casamento infantil. Obrigada, Vivi. Agora eu queria passar a palavra para a Fabíola. Fabíola, por uma perspectiva legal, eu queria que você fizesse uma análise ampla do que você vê acontecendo em torno do tema, e mais especificamente como promotora de justiça, como você enxerga essa conexão entre a nossa construção cultural de papéis de gênero, o casamento infantil e um ciclo de violência doméstica. Sim, bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a secretária Berenice, cumprimentar a Plan, Viviana, Cíntia, todos aqui presentes, a Ana. Bom, primeiro, sobre o estudo, gostaria de parabenizar, porque é um estudo bem completo, traz vários olhares, a constatação da necessidade de um trabalho multi-institucional, multidisciplinar. Mas para iniciar, assim, contextualizar até dentro da área do direito, né, do que exatamente estamos falando. Eu cheguei a escrever um artigo que foi publicado no Estadão, depois de termos sediado o evento no Ministério Público sobre o relatório do Banco Mundial, depois também de ter participado com a Viviana Santiago e a Marina Gazzaroli sobre o debate, o Cine Debate, quando foi lançado o documentário do casamento infantil, e também depois de ter introduzido em uma política pública o tema no projeto Prevenção da Violência Doméstica, Estratégia de Saúde da Família, que aí sim trazer um olhar para a saúde dentro dessa temática, algo que eu senti falta no relatório, lembrando que a saúde tem a obrigação de notificar todos os casos de violência contra a mulher, e muitas dessas meninas aparecem nas UBSs fazendo testes de gravidez, e isso não é visto como uma violência, tanto que o Código Penal no ano passado teve alteração, mais uma vez lembrando que não importa o consentimento das meninas para ser considerado estupro de vulnerável, não importa se teve experiência sexual anterior, então é sim um espaço extremamente estratégico que traz aí, acredito, uma complementação do estudo. E esse artigo nós colocamos aí como um título justamente para tirar a penumbra mostrar a penumbra da legitimação e da naturalização sobre a temática. Não é invisível, são violências explícitas. O que nós precisamos é descortinar esta violência. E quando nós falamos, e o título que eu escolhi foi justamente cuida-se de um conto que não é de fadas. Aliás, não se cuida de um conto, cuida-se de uma realidade, e muito menos de fadas. E aí, trazendo um pouco a questão da legislação, nós temos legislação de sobra aí
para nos utilizarmos como promotores de justiça e como operadores do direito para enfrentar esse tipo de violência. Não é apenas uma grave violação de direitos humanos, não é apenas isso, como se fosse pouco, mas também é uma afronta à dignidade, ao bem-estar humano e um impedimento para o desenvolvimento sustentável, tanto que compõe a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que a própria ONU considera que é uma medida, o enfrentamento desta violência, ela é uma medida de natureza emergencial para a concretização dos direitos humanos e que inclusive se entrelaça com outras metas da ODS, metas relacionadas à questão inclusive da educação, não só no cenário da igualdade de gênero. É uma realidade que cava o desenvolvimento e destino das meninas, que são privadas sim dos seus direitos básicos. É um discurso, infelizmente, que cabe no Brasil, que não é visto sequer como uma realidade presente, muito pelo contrário, vista como uma solução, e que eu gostaria aqui de trazer, chamar a atenção, até como uma promotora que tem atuação na área de violência doméstica, do enfrentamento da violência doméstica, e que estou agora como assessora do Procurador-Geral na área de direitos humanos, que é uma área que para os promotores tem uma relação de atuação difusa e coletiva, quer dizer, aí na possibilidade de ingressar com as ações públicas, de realizar termos de ajustamentos de conduta para a instituição das políticas públicas, etc. E eu queria chamar a atenção, sim, para a importância da aplicação da Lei Maria da Penha também nas áreas da infância. Isso é algo, inclusive, que nós temos falado muito com as agentes comunitárias de saúde. A Berenice, secretária, ela é parceira dessa política pública aqui em São Paulo. Temos aqui também a presença da Bernadette, que é também uma política pública em Guarulhos. Nós falamos muito isso. A Lei Maria da Penha vai completar 13 anos de idade, mas ainda o que mais se patina é a respeito do seu pilar da prevenção, né? Da prevenção, porque nós temos informação, nós temos arcabouço jurídico, mas o que falta é a implementação de suas diretrizes. E uma delas está justamente na implementação de diretrizes que dizem respeito à construção de estereótipos, a construção aí de uma discussão e conscientização do que representa o papel das mulheres. E quando nós falamos das meninas, são as mulheres de amanhã. As meninas são as mulheres de amanhã. A Lei Maria da Penha está lá nos seus primeiros artigos. Além de ser consideradas violências contra as mulheres uma grave violação a direitos humanos, é considerada, sim, é uma lei aplicável a todas as mulheres, independentemente da sua idade, independentemente da sua raça, cor, origem, e assim por religião, né? E assim por diante. Então eu sinto muita falta desta consciência, da implementação da Lei Maria da Penha com a lente da infância, na percepção de que coibir a violência contra as mulheres não está somente no apanhado da realidade das mulheres adultas, mas também no lugar que essas meninas são jogadas o tempo todo, que são jogadas nesse papel tradicional que foi muito bem colocado aqui, de cuidadores do seu espaço privado, do seu espaço doméstico, do seu papel de que o casamento, de que a união, de que a maternidade é uma solução e é uma causa de felicidade, né? E o quanto mais vulneráveis elas estarão, aqui o que foi trazido pelo relatório, quando essa, entre aspas, decisão, porque não é uma decisão, é uma falta de opção, acontece de forma precoce, e o que é pior, nasce dentro da sua própria casa, mas não só dentro da sua casa no ambiente familiar, na sua casa brasileira. E lembrando que a responsabilidade não é, também traz isso a Lei Maria da Penha muito claro, não é apenas do Estado, é da sociedade. Quando nós percebemos aqui relatos de profissionais, de comunidade, que não enxergam isso, a própria falta de descortinamento é uma violência, eu digo até institucional.
E é isso que nós precisamos. Eu acredito que a vinda da lei vem trazer isso, descortinamento. Ainda que não se fale de união estável, essas uniões estáveis não podem ser, inclusive, legalizadas, reconhecidas como tal. É logicamente que dentro do âmbito jurídico vai haver um grande debate sobre isso, mas desculpa, eu estou... Me empolguei, gente. Que é essa questão da tolerância, entender que é uma solução, mas infelizmente uma solução, entre aspas, que se retroalimenta da desigualdade de gênero. Obrigada, Alice. Berenice, no nosso contexto sociocultural faz com que os casamentos infantis e as uniões forçadas sejam corriqueiros e quase invisíveis. Você acha que é por isso que o tema não mobiliza tanto a agenda pública? Qual a sua percepção ao redor do tema no que tange políticas e ações públicas nacionais e locais? Bom, primeiro, obrigada pelo convite que me foi feito pela Plan, especialmente ao Flávio, com quem eu já trabalhei no governo federal, estamos trabalhando aqui em São Paulo. Eu queria também aqui agradecer agora a presença da vereadora Soninha, que também tem grande interesse e grande participação nesse tema também. Obrigada, Soninha, por estar aqui presente. Bom, eu queria primeiro pontuar em relação à questão nacional. Eu fui secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente e, preocupado com o tema, nós fizemos uma contratação de uma consultoria da UNFPA, né, que é o órgão da ONU, exatamente para tentar compreender esse fenômeno e saber quais políticas públicas, como a gente podia pensar em políticas públicas. Eu saí do governo federal em agosto do ano passado e eu acho que esse estudo não foi concluído, ou deve estar um pouco aí num buraco, numa zona cinzenta lá em Brasília. Esse estudo precisa ser concluído, porque esse estudo ia ser exatamente para a formulação de uma política nacional em relação a esse tema. Como foi falado aqui pela Daniela, o CONANDA editou uma resolução 181, que é um início, né, de uma perspectiva de pensar nesse assunto, mas o CONANDA também não tem conseguido se reunir por falta de recursos, né? Então, acho que a gente precisa retomar esse tema no nível nacional, que é absolutamente importante, que a gente precisa ter diretrizes nacionais para tratar. Eu gostaria muito que esse estudo da UNFPA fosse concluído e que a gente pudesse avançar nesse tema, ou com legislação, ou mesmo com resoluções do próprio Conselho Nacional, que isso fosse um tema da Conferência Nacional, que não se sabe se vai ocorrer ou não esse ano também, por questões de recursos. Então, acho que a gente precisa fazer essa chamada, talvez para o Ministério Público Federal, que tem atuação no nível nacional, para que a gente possa discutir esse tipo de política. O MEC também tem uma plataforma que abrange todas as escolas brasileiras, por conta do código INEP que todos os alunos, as escolas e os alunos têm, que tem lá uma plataforma que indica todas as causas de abandono e evasão escolar. E eu me recordo que quando eu fui conversar no MEC sobre esse assunto, ali tinha, dentre as várias causas, casamento infantil, gravidez na adolescência, tal. Então, esse estudo já existe também. Então, haveria necessidade da gente casar esses números que são mandados pelas escolas para o governo federal, para saber onde esses casos ocorrem em maior número, para se pensar numa ação mais efetiva do poder público nesses locais em que há um abandono e uma evasão escolar por conta de casamento infantil ou de gravidez na adolescência. Aqui em São Paulo, a gente tem... Nós apresentamos para os demais secretários municipais na semana retrasada um estudo sobre vários tipos de violência contra criança e adolescente, no sentido de construir dentro do plano municipal de criança e adolescente a vertente da violência contra criança e adolescente. Nós pretendemos fazer a apresentação desse trabalho, que foi construído em conjunto conosco e com a Unicef, no final de julho, para as entidades
sociais, para o Ministério Público, também para que a gente possa compartilhar esses dados que a Prefeitura tem. E a partir daí trabalhar na construção desse plano municipal. Como a Fabíola falou muito bem, isso é um caso de violência, a gente não pode diminuir a importância disso, mas é importante que a gente discuta isso com o governo, com a sociedade civil, que a gente construa esse plano no nível municipal. Os dados, a gente não tem dados de casamento infantil no município, evidentemente, o que a gente tem são dados de gravidez na adolescência, que são, né, uma trilha aí para se chegar nisso. Então a gente tem os 4 maiores bairros onde a gente tem gravidez na adolescência, que são Grajaú, onde inclusive nós temos um trabalho com a Unicef e a Plan, Jardim Ângela, Cidade Tiradentes e Cidade Ademar. Agora, quando a gente fala de taxas, né, de percentuais de crianças e adolescentes no território versus gravidez na adolescência, a gente tem uma alta taxa no Marcilac, que é uma região super distante do centro, né? Então aí a gente vê realmente que lá existe muito claramente uma questão de vulnerabilidade social e uma questão moral, que nós temos poucas crianças lá e temos um alto índice de gravidez percentualmente falando, né? Também em Parelheiros, que é outra região também distante, e acho que essa questão cultural e social entra muito, Cidade Tiradentes, que volta no ranking, o Jardim Helena. Então, são esses os dados que nós temos hoje na capital sobre gravidez na adolescência, que tem um indicador. A Secretaria de Educação tem dados também de abandono escolar ligados a isso, né? Mas, infelizmente, a gente não tem, por exemplo, dados do Conselho Tutelar, né? Embora os conselhos tutelares sejam ligados à minha secretaria, é realmente algo que me incomoda profundamente, porque nós fizemos uma capacitação esse ano com os conselheiros tutelares sobre o programa CIP-ACT, que é um programa que foi desenvolvido no governo federal para que os conselheiros façam a anotação e a gente tenha dados e relatórios. Capacitamos 235 dos 260 conselheiros tutelares e até hoje só um conselheiro tutelar está colocando os dados na planilha. A gente precisa muito do apoio do MP para cobrá-los também, para que isso seja feito, porque a gente precisa ter dados. Afinal, o Conselho Tutelar é um conselho da comunidade, ele está lá na ponta, está lá atendendo, então a gente precisa desses dados também para a gente poder cruzar esses dados de gravidez na adolescência com atendimento de violências pelo Conselho Tutelar. Nós vamos ter a renovação do Conselho Tutelar esse ano, né? Pela primeira vez nós vamos ter uma capacitação inicial de conselheiros que vai durar aí entre 15 e 20 dias, nós vamos fazer isso, a eleição é em outubro, eles tomam posse em janeiro, em dezembro nós vamos fazer uma capacitação com eles, mas nós temos também que melhorar o nível dos nossos conselheiros tutelares, e aproveitando que a Soninha está aqui, nós temos um PL que está em andamento, que requer que o conselheiro tenha uma formação melhor, que ele tenha... Hoje, a lei municipal diz que ele tem que ser só alfabetizado para ser conselheiro, quer dizer, a gente está tentando emplacar aí, pelo menos o nível médio. E tudo isso é importante porque são essas pessoas que estão na ponta que precisam ser melhor escolhidas, melhor formadas para ter uma atuação. E uma questão que a Fabíola falou que a gente tem discutido lá na secretaria também é qual é o local de atendimento, principalmente dessas meninas, né? Porque, teoricamente, quem atende essa violência são os conselheiros tutelares. Mas eu tenho discutido muito com os nossos equipamentos de mulheres que nós precisamos, sim, ter uma sistemática para atender adolescentes, mulheres vítimas de violência. Porque os nossos equipamentos de mulheres, eu acho que eles têm muito mais capacidade, até porque conhecem melhor a questão de gênero, né? De lidar com essas adolescentes que estão enfrentando esse problema, do que os conselheiros tutelares. Então a gente tem aí uma zona cinzenta, uma zona conflituosa de atuação, mas eu acredito que a gente tem discutido isso dentro da secretaria, de abrir os nossos centros de referência de mulheres para atendimento também de adolescentes, que eu acho que elas vão ser melhor atendidas lá do que pelos conselheiros tutelares, que têm uma visão um pouco mais assim, de criança, enfim, e acho que a gente pode evoluir aí nessa situação.
Eu só queria terminar a minha manifestação aqui falando, hoje saiu um dado do Anuário Brasileiro de Educação Básica, que nós temos ainda 1,5 milhão de crianças de 4 a 17 anos fora da escola, né? A gente evoluiu muito, né, do que era 20, 30 anos atrás. Esse número é quase ínfimo, mas são 1,5 milhão de crianças e adolescentes. E eu tenho, todos os lugares que eu vou, me perdoem, mas eu vou falar aqui novamente, acho que a gente tem um dever de combater essa ideia do homeschooling, né? A gente ainda tem muita criança fora da escola, 1,5 milhão, segundo dados que saíram hoje, e a gente ainda tem muita violência intrafamiliar, né? A violência contra a criança ela é basicamente intrafamiliar. E esses casos de casamentos infantis muitas vezes são decorrentes de violência intrafamiliar, e ela sai da violência familiar e ela vai sofrer violência do seu companheiro, do seu marido. E a escola precisa ser vista não só como local de aprendizagem, mas como local de proteção. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, porque nós precisamos que as nossas crianças tenham algum lugar para se manifestar em relação a todas as violências que elas sofrem, inclusive e especialmente no ambiente familiar. Era isso. Obrigada, Berenice. A gente recebeu algumas perguntas aqui, gente, mas como a gente está com tempo curto, eu vou escolher umas 2 ou 3 aqui para a gente tentar responder, tá bom? E as outras a gente se compromete a responder para vocês. Vamos lá, a primeira que surgiu aqui é para a Dani, da Fabiana Pereira, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A pergunta dela, resumidamente, é se durante a pesquisa vocês identificaram alguma correlação entre casamento infantil e exploração sexual e como? Não, explicitamente nenhuma relação com exploração sexual, não. O que a gente viu mais em relação à violência, assim, primeiro, foi um tema difícil de aparecer, porque vejam que é um tema difícil de falar. E era uma pesquisa sobre trajetórias de vida, sobre percepção das pessoas, e não é uma fala simples de fazer, né? Mas, assim, a violência aparece, sim, na pesquisa, mas numa percepção muito mais da violência física. As outras questões de violência simbólica daquela relação, de estar presa dentro daquele casamento, de não poder sair, de não ter relações sociais, não sei o quê, uma percepção menor para elas. Para ela falar sobre a violência só quando vinha falar assim, porque apanha, tapa, não sei o quê, muito do físico, né? E desse simbólico menos percebida, mas não menos sofrida. Né? Agora, mais relacionado com exploração sexual, não apareceu nenhuma questão mais específica, não. Obrigada, Dani. Tem outras 2 aqui que se comunicam muito, a da Luciana Temer, da Uniliberta, e da Salete Moraes, conselheira da Plan. Então, meninas, eu vou tentar juntar as 2, se alguém não se sentir contemplada, levanta a mão. As 2 falam sobre a aceitação social do casamento infantil e a falta de pressão social para que hajam políticas públicas. A Luciana diz exatamente assim: o casamento infantil, assim como a exploração sexual, é um não tema para a sociedade brasileira. Sabemos que a solução para o problema passa por construção de políticas públicas efetivas e que a construção dessas políticas só se dá se há pressão social, ou seja, precisamos que a sociedade reconheça essas situações como um problema para que haja pressão para a construção de políticas públicas. Qual a estratégia que temos para isso? E aí, prazer. Pode começar, Vivi. Então, acho que é uma pergunta excelente, né, de dizer assim, qual é a dor? Não tem dor, né? Porque a gente tem um processo de profunda acomodação. Agora, eu diria que essa é uma acomodação que a gente precisa de uma análise interseccional para percebê-la, Luciana. Porque não é o casamento de qualquer menina que não incomoda. É o casamento daquela menina pobre. É o casamento da menina que não tem comida. É o casamento da menina negra. É o casamento da menina que já não tem uma porção de direitos, aí pelo menos agora ela está casada. Então é uma perspectiva de que a gente tem um processo de distribuir a nossa compaixão, distribuir a nossa solidariedade, distribuir por quem a gente luta.
Porque se chegar aqui e dizer assim, olha, a filha de Fabiola casou com 10 anos de idade, com certeza vai provocar um horror. Porque a gente vai dizer, poxa, mas existiam tantas coisas que essa menina poderia fazer, né? Tem um projeto de vida tão construído aí, mas tem pessoas para quem esse país não tem projeto de vida. Tem pessoas para quem esse país, o projeto de vida é acabar com a existência dessas pessoas. A gente vive uma biopolítica no Brasil. Tem pessoas que elas vão sendo mortas cotidianamente, simbolicamente. Elas vêm sendo mortas pelo seu corpo território, quando a gente pensa na questão indígena, quando a gente pensa na questão quilombola, das pessoas que não têm moradia. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente devolver o status de pessoa detentora de direito para todas as meninas. Todas as meninas, inclusive as meninas em situação de pobreza. E a gente não admitiu, pelo menos, como métrica para distribuir o acesso a direito. Né? Que a gente não tenha políticas pobres para os pobres, que a gente não aceite o caminho do mais ou menos para quem tem pouco, que as pessoas elas sejam lidas e compreendidas em sua plenitude. E pensar que o processo, e que uma vez que o direito é violado, todos os demais direitos serão muito mais facilmente violados. A pessoa que já não mora, a pessoa que não come, a pessoa que tem o cerceamento da sua convivência familiar comunitária, é a pessoa em casa. Porque uma vez que essa pessoa vive no contexto de violação do direito, outras violações, elas são aceitas. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente reconectar a nossa compreensão de cidadania, e de cidadania plena para todas as crianças e adolescentes desse Brasil. É a gente se indignar igualmente por todas essas pessoas, e entender que o projeto de vida não tem a ver com dinheiro, tem a ver com acesso a direito. Porque a gente vive um processo de mercantilização da vida, que a gente transforma direito em mercadoria. Então, se você pode pagar, você estuda. Se você pode pagar, você tem plano de saúde. Não. Saúde é direito, educação é direito, projeto de vida é direito. Né? Então, quando a gente abandona uma leitura racista, capitalista e patriarcal, a gente vai entender, então, que a gente vai conseguir se indignar por todas as pessoas. Né? E, por fim, eu diria que a gente precisa trazer um sentimento de indignação, né, de indignação que reconheça que essas pessoas elas têm direito a vivenciar a sua sexualidade, porque o tema também é sobre sexualidade. A gente também tem um intenso processo de controle moral da vida dessas meninas, de achar que tem um problema fazer sexo. E, em alguma medida, todo mundo teve algum problema na sua relação com a sua sexualidade, e olha para as meninas e para os meninos e vê igual. A gente precisa discutir com as lideranças religiosas. Eu acho que a gente precisa pensar no status de cidadania e pensar que todo mundo é responsável pela vida das crianças, pela vida das meninas. A gente precisa chamar mais gente para debater. A gente viu e o estudo prova, Dani trouxe na fala dela, o estudo está aí para que vocês leiam, que as religiões têm um papel muito forte na produção e na reprodução do fenômeno do casamento infantil. As crianças, as meninas, elas continuam elencando a escola como o principal equipamento social de proteção, mas a escola não sabe sobre casamento infantil. A gente tem um processo de saúde que pune essas meninas. Se você vai buscar orientação sobre como é que você usa o preservativo, vou dizer para sua mãe, né? Então, o tempo inteiro, essa menina é retirada desse lugar de pessoa de direito. Né? E a gente vai se incomodar cada vez menos quanto mais pobre, quanto menos valor social essa menina tiver. Então, acho que a gente precisa entender, né, as meninas, todas elas, e cada uma delas como seres humanos, e que cada menina conta. Obrigada, Vivi. Fabiola, Berenice, querem comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Eu acho que a Viviana trouxe muitos elementos, mas é sempre voltar um pouco para trás, né? A militância das meninas, onde é que está? A militância está com a gente, está com as mulheres. Então, enquanto as mulheres discutem e exigem os direitos para as mulheres, nós temos que incluir nesse feminismo essa militância das meninas, porque é essa militância que nós vamos conseguir movimentar esse descortinamento e essa força para instituir nas políticas públicas. Então, obviamente que tem muita coisa, arcabouço jurídico não falta. Eu queria só lembrar que a convenção, a declaração e plataforma de ação da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres de Pequim, de 1995,
já traz de lá a necessidade da inclusão dessa temática como uma das diretrizes emergenciais que resguardam a eliminação de qualquer violência contra as mulheres. E eu até coloquei aqui uma frase que para mim é muito inspiradora, que diz o seguinte: para que uma menina desenvolva plenamente suas potencialidades, é preciso que ela cresça em um meio propício, onde possam ser satisfeitas as suas necessidades, as necessidades espirituais, as necessidades intelectuais, as necessidades materiais de sobrevivência, a proteção e o desenvolvimento, e que sejam salvaguardados seus direitos em condição de igualdade. E completa: para que as mulheres participem das atividades em condições de igualdade com os homens, em todos os aspectos da vida e do desenvolvimento, está na hora de reconhecer a dignidade humana e o valor da menina e de assegurar-lhe o pleno usufruto de seus direitos humanos e das liberdades fundamentais. Queria acrescentar duas questões só. Eu volto a falar da questão dos conselhos de direitos, né, que são instâncias criadas pela lei. Então, você tem o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional. Esse tema precisa ser melhor discutido nesses conselhos e acho que a sociedade pode e deve pressionar. E acho que uma outra questão que me parece importante é a gente ter estudos econômicos sobre isso, né? Porque quando você começa a linkar, né, quer dizer, X crianças fora da escola ou casadas cedo, isso representa que essa menina não vai ter emprego e que ela vai depender de uma política social. Quer dizer, os economistas hoje têm feito muitos trabalhos nessa área, mostrando como a falta das políticas públicas repercutem na questão financeira, econômica do país, né? E acho que com isso a gente também consegue convencer outras pessoas, né, do mercado financeiro, as empresas também, a investir nesse tema. Eu acho que seria um lugar que a gente pode, um caminho também a se percorrer. A gente vai fazer uma última pergunta aqui, porque estamos sem tempo. Então, essa pergunta vai para a Vivi. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, meninas. Essa pergunta é da Andressa, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ela diz: Viviana comentou sobre o papel do trabalho interseccional. Qual o papel da escola nesse desafio? Queria ouvir perspectivas sobre educação sexual e sobre a escola no lugar de proteção e identificação da violação desse direito. Essa é a pergunta que todo mundo quer ver respondida, né? A gente precisa devolver a escola a esse lugar, né, onde os temas da sociedade eles têm espaço, né, para se expandirem, né, onde a gente de fato tem a liberdade para pensar a vida. E isso tem a ver com o disco de gênero, né? E aí essa pode parecer uma proposta polêmica se a gente pensar que gênero já não está sendo discutido na escola, porque está. E é exatamente esse o problema. O casamento infantil ele é um processo que ele é gerado fundamentalmente pela perpetuação dos papéis tradicionais de gênero, né, pelos estereótipos de gênero, que são muito mobilizados pela educação. Então a gente precisa de uma escola que ela esteja aberta para o desenvolvimento de todas as potencialidades, de todas as meninas, de todos os meninos. A gente precisa de uma escola que esteja comprometida, né, com um processo de educação que traga informações seguras e adequadas ao nível de desenvolvimento de cada menina, de cada menino, sobre seu corpo, para a sua proteção, para o seu desenvolvimento. Então a gente precisa de uma escola democrática. A gente precisa de uma escola em que caibam todas as pessoas e que caibam todas as questões de todas as pessoas. Então não se trata de escola com ou sem partido, se trata de escola como prática de liberdade, escola como prática da essência do direito de todos os seres humanos, que é ser livre. E ser livre é ter conhecimento que te permita tomar decisões adequadas, é ter conhecimento que te permita projetar o teu futuro, é ter conhecimento que te permita participar da tua autoproteção. Não se faz isso com cerceamento de temas, não se faz isso com censura. As crianças e adolescentes devem ter acesso ao conhecimento seguro e adequado ao seu nível de desenvolvimento. Esse eu acho que é um caminho interessante para a escola. Obrigada, Vivi. Eu tenho uma pergunta aqui para a vereadora Soninha, então eu queria convidá-la a subir aqui, se unir a nós.
e também encerrar esse nosso debate. Soninha, a pergunta é o seguinte: como o Poder Legislativo pode ajudar no combate ao casamento infantil na cidade de São Paulo? Fácil. Eu acho que exercendo um papel muito importante do Legislativo, que normalmente não é relacionado entre os nossos deveres. Quando se fala do papel do Legislativo, imediatamente se pensa na produção legislativa, que obviamente é muito importante, propor projetos de lei, analisar as leis em vigor e ver se elas estão atuais, se tem lacunas, se tem sobreposições, contradições. E, aliás, quanto mais a gente pesquisa o que já existe em lei, mais se espanta. Tem uma lei dispondo sobre a educação sobre gênero nas escolas, uma lei municipal, de 1996, se não me engano, em vigor, não revogada. Então, tem muita lei desconhecida, então o que adianta? Tem muita lei inefetiva. E aí a gente entra, né, além da análise da legislação existente, do que precisa ser renovado, atualizado, ampliado, a aplicação das leis que já existem. Então entra o nosso papel fiscalizador, que também é bem conhecido, bem reconhecido, né? Os vereadores, espera-se que os vereadores fiscalizem as políticas públicas, os serviços públicos e assim por diante. Mas acho que a gente tem dois outros papéis muito importantes, que são muito típicos nossos, do Legislativo, que são estudar, investigar. O Executivo não tem muito esse tempo, né? Quem já esteve lá sabe, a gente está lá preocupado com hoje à noite, frente fria, 12 graus. Então você não tem tanto assim um tempo de parar e analisar mais profundamente, mais extensamente a complexidade dos desafios e buscar formulações melhores. O Legislativo tem essa liberdade, porque a gente tem que se preocupar com todos os temas, mas a gente não está ocupado cotidianamente com a execução dos serviços, com as atividades diárias. E o outro ponto, para mim, fundamental, é a articulação. É um papel muito decisivo do Legislativo poder aproximar secretarias municipais diferentes para um mesmo local de debate, a academia do Poder Executivo, as outras instituições, trazer, quando o próprio não nos busca, né, porque a doutora Fabíola faz isso o tempo todo, mas trazer o Ministério Público, trazer a Defensoria Pública, o sistema de justiça, o Estado, nos termos de governo estadual, governo federal. O Legislativo tem essa mobilidade. E muitas coisas só vão ser construídas, não é nem pelo projeto de lei dizendo agora é obrigatório, agora é proibido, nem pela simples fiscalização para ver se os serviços funcionam ou não, mas de uma construção que envolva, de fato, várias instituições. Enquanto a gente está aqui falando de escola, como é que a gente faz a escola se ocupar disso? Uma coisa eu digo, nós vereadores, a gente vive tentando fazer isso por força de lei. Cria lá um projeto de lei dizendo, a partir de agora, as escolas, um dia no ano, uma semana, toda quarta-feira, vão ter de tratar do tema casamento infantil. Adianta bolhufas. Não funciona, ainda que a lei seja aprovada, ainda que fosse sancionada. Agora, como é que de verdade a gente traz as escolas, traz os professores, os pais, a vizinhança, as ONGs, reúne todo mundo e vê, peraí, o que a gente pode fazer com o que já existe e o que ainda não existe que pode ser criado a partir da união dos nossos esforços. E alguma hora, para concluir, vai faltar dinheiro. E aí é nosso papel também, né? Analisar o projeto de lei orçamentário muito verdadeiramente, muito honestamente, e ver se tudo aquilo que a gente mesmo diz que tem que ter, a gente, vereadores e vereadores, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter mais conselho tutelar, tem que ter isso aqui. Beleza, a gente fez constar do orçamento recurso suficiente para que isso realmente aconteça? Esse é o papel decisivo nosso, e a gente nesse ponto precisa muito de articulação também, precisa da sociedade civil vir junto, porque quem se articula tem mais poder. Então grupos organizados conseguem, organizados, persistentes, chatos, onipresentes, conseguem de alguma forma, em alguma medida, emplacar as pautas deles. Quem não se organiza, deixa o próprio vereador defensor daquele tema sem poder. Os vereadores precisam ser
respaldados, empoderados pela sociedade, para que a gente consiga fazer constar algumas coisas na legislação em geral, no orçamento em particular. Muito obrigada. Dessa forma da vereadora Soninha, a gente encerra nosso debate. Obrigada a todas aqui na mesa, a todos os participantes, e que o tema siga vivo dentro da gente depois desse encontro. Obrigada. Tchau.